paz do Senhor, irmãos, mais uma vez aqui com os irmãos para adorarmos, glorificarmos o nome do Senhor. Bem, vamos estar começando agora mais essa transmissão, essa live, para nós reunir o povo de Deus, né? Estar nesse momento juntos, à distância, como estão falando, né? Então nós vamos estar aqui adorando e glorificando o nome do Senhor. Quero estar orando nesta hora, para que tu tenha aí esse momento com o Senhor, esse momento de estar separando para estar louvando a Deus. E Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite, então nós vamos estar aqui orando nesse momento, amém? Bondoso Deus e eterno Pai, Deus Santo, glorificamos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Mais uma vez, ó Deus, estarmos aqui, ó Senhor, por mais uma semana, Senhor, que se passou, por mais uma semana que se inicia. Meu Deus, aqui estamos, Senhor, todos reunidos, ó Senhor, porque temos visto o Senhor nos guardar, temos visto as tuas mãos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Deus poderoso, que nós continuemos colocando o nosso coração diante do Senhor. Ó Pai amado, que o Senhor venha, Senhor, a cada dia abrir nossos olhos, nos mostrando, ó Pai amado, o caminho, Senhor. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, e que nós não venhamos sair deste foco, olhando para o Senhor. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, que esta noite, neste culto, ó Pai amado, ó Senhor, a nossa oração, o nosso louvor, alcance, ó Pai amado, as famílias. Visita nesta noite aqueles que estarão ouvindo, cada família, cada lar, Senhor, que o Senhor, a tua presença venha trazer alegria aos corações, Senhor. Te pedimos, Pai amado, nesta hora, no nome santo do teu Filho amado, Jesus. Amém? Vamos louvar, adorar o nome do Senhor. Para a cruz eu vou.
Esqueci, tá esperando. Maravilha. Falando essa história. Vamos ler a palavra introdutória, que se encontra em Gênesis, capítulo 9, versículo 7 em diante. Gênesis capítulo 9, versículo 7, fala assim: E soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achando repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba para fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis, arrancando uma folha de oliveira do seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Essa palavra, irmãos, é muito interessante, né? Porque fala da vida de Noé, naquele período que eles estavam ali naquela arca, junto com a família dele. Mas a gente vê uma coisa interessante na vida de Noé, é que ele mesmo vivendo aquele período diferente, né? Ele estava preso naquele lugar, junto com a sua família, numa arca, talvez eles tivessem uma casa, um espaço legal, onde eles viviam ali com a sua família. Agora não, eles estavam presos dentro de uma arca, passando 40 dias ali, né? 40 noites, com vários animais, realmente uma situação talvez bem diferente do normal e bem difícil. Mas Noé ele teve uma atitude bem interessante quando a gente lê, quando ele envia essa pomba, né? Ele não ficou simplesmente olhando para as paredes, né? Ele, de repente, desacreditado. Ele sabia que nada tinha fugido do controle de Deus. Nada tinha fugido do controle de Deus. Porque nada pode fugir do controle de Deus, irmãos. E então, em vez de ele ficar olhando para as paredes, ele abriu a janela daquela arca e enviou, né? Olhou para o céu e enviou aqueles pássaros, na esperança de que Deus traria a provisão em algum momento, respondendo a eles, não deixando eles perecerem naquele lugar. Porque nada foge do controle de Deus. Então, irmãos, na nossa vida não é diferente, né? Deus está no controle, temos que ter atitudes de esperança, de fé. Em todos os momentos da nossa vida a gente tem que abrir a nossa janela também e ter uma ação de esperança, de fé, enviando a nossa pomba de alguma forma, nosso corvo de alguma forma, e sabendo, esperando de Deus, né, que Ele vai trazer, né, boas notícias, e que Ele vai trazer as boas novas, e de que Ele está trazendo a provisão e está nos guardando. No momento certo, Deus mostrou para Noé e aquela família que aquilo tudo já tinha passado, que tudo aquilo já estava acabando. Né? E da mesma forma é na nossa vida, Ele vai trazer resposta em nossos corações, e quem estiver aflito, Ele vai trazer conforto para nossas vidas e nos dando certeza, irmãos, que nada foge do controle dele. Amém? Vamos orar. Aleluia. Então, para agradecer ao Senhor pela sua provisão. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela sua palavra, te louvamos e te agradecemos pela vida da igreja, porque a igreja está viva, a igreja está ativa, a igreja pode estar agora, nesse momento, como se fosse dentro de uma arca, assim. Mas nada foge do controle do Senhor, porque ela está viva, ela está atuante, ela está ativa, e nós cremos, Pai, que o Senhor está providenciando tudo, porque nada foge do seu controle, Senhor. Te louvamos por este momento. Peço ao Senhor que o Senhor visite agora cada lar, Pai, aqueles que estão orando com seus olhos fechados em suas casas, que possam agora, Pai, sentir o refrigério do Senhor, a ação do Senhor sobre as suas casas, sobre os seus lares,
Senhor, traga esperança e faça com que os teus servos abram as janelas de suas casas para vislumbrar a esperança e as coisas que o Senhor tem feito, Pai. Não nos deixe ficar olhando para os fundos, não nos deixe ficar olhando para as paredes, mas renove em nossos corações a esperança, Pai, a cada dia de sabermos que o Senhor tem preparado coisas grandes, coisas melhores, e sabemos que tudo que o Senhor tem preparado é bom e perfeito e não está aqui nessa terra, Pai, somente. O Senhor tem preparado glória para a gente no céu, aí no céu, tem preparado um lugar aí na glória junto contigo, Pai. E nós te louvamos por isso, pela esperança de podermos estar contigo aí na glória. Acende e renova em nossos corações esse desejo, Pai, de estar contigo. Renova em nossos corações, Pai, a esperança, Pai, de nos encontrarmos com o Senhor, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita cada um agora em suas casas e nesse culto, em nome de Jesus, é o que pedimos e agradecemos, Pai. Amém. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há me render e te adorar. Que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei.
Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra sua graça, fala do amor do Pai,
Amém? Vamos estar trazendo aqui uma palavra que nessa noite nós possamos abrir o nosso coração e receber do Senhor aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Livro de Provérbios, capítulo 23. Livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 26. Provérbios, capítulo 23, versículo 26. Ele diz assim: Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Vamos ler mais uma vez? Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Amém? Irmãos, livro de... a maioria dos versículos de Provérbios são versículos isolados, né? Ele diz assim, são breves discursos do sábio acerca de vários assuntos, ou seja, ele vai trazendo ali vários assuntos, mas de uma forma bem isolada, né? Nesse caso aqui, esse versículo é um versículo também bem isolado. A maioria dos versículos de Provérbios não tem uma história, são versículos isolados. E esse versículo, são versículos isolados, são versículos que eles são aplicados, tá? E esse versículo é um versículo aplicado na nossa vida, tá? Ele diz: Dai-me, filho meu, o teu coração, os teus olhos observem os meus caminhos. E eu estava hoje, nessa tarde, lá na igreja, fui para lá e comecei a meditar e ouvir, observando essa passagem de Provérbios, eu pude assim ter uma visão melhor uma visão maior assim desse versículo, né? Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. E eu comecei a buscar aqui, veio na minha mente algumas coisas que eu fiquei assim bem admirado. Eu estava brincando agora à tarde com a minha esposa e falando para ela, se tivesse alguém lá na igreja, eu ia falar, ora por mim que eu quero aceitar Jesus de novo. De tão alegre que eu fiquei nessa tarde ali, sentado, sozinho, orando, lendo a palavra, foi uma coisa gloriosa. E eu pude observar algumas coisas, entre elas lá no livro do Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 31. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 31, ele diz assim: Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, como tinha dito aos judeus. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? E Jesus lhe disse: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Tem mais um versículo aqui antes, né, que a gente vai estar lendo depois. E no capítulo 14, Jesus ele diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E eu comecei a meditar nisso que Jesus falou para Pedro, né?
não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E por que Jesus ele fala isso? Não se turbe o vosso coração, porque Deus ele olhou o coração de Pedro. Jesus ele viu que Pedro ele estava perturbado. E perturbado com o quê? Com as palavras que Jesus lhe tinha dito. Para onde eu vou, não podeis vós ir agora. Olha Pedro, no versículo 36, disse Senhor, para onde vais? Jesus responde, para onde eu vou, tu não podereis ir agora, não podeis me seguir. Olha Pedro, por que não posso seguir-te? Por ti darei a minha vida. E eu comecei ali a meditar nisso. Jesus, ele olha e vê que Pedro está perturbado. Jesus fala para Pedro, eu vou embora. Você não vai vir atrás de mim. Para onde eu vou, tu não vai poder ir. Eu vou agora, eu vou seguir o meu caminho. Eu vou cumprir o que está nas Escrituras. E Pedro, naquele momento, como que ele se sente? Ele se sente desamparado, sozinho. Vem no coração de Pedro uma angústia muito grande. Uma perturbação muito grande. Eu vou te seguir sim. Eu vou. E Pedro chega ao ponto de dizer que eu vou dar a minha vida. Eu dou a minha vida. Agora, naquele versículo que eu deixei de ler, diz assim no versículo 38 do capítulo 13. E respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto me não negarem 3 vezes. Agora, aí eu fiquei pensando, Pedro, ele fala, eu darei a minha vida. E dar vida, irmão, às vezes é fácil, não é difícil. Às vezes a gente nega algumas coisas para ir para a igreja. Às vezes a gente sai da nossa casa debaixo de chuva, acorda cedo, vai para a casa do Senhor, tá ali, estou dando a minha vida. Mas o que Jesus queria de Pedro? Não era a sua vida, vai dar a sua vida por mim? Aí Jesus sonda o quê? O coração de Pedro. E Jesus fala, você vai me negar. O seu coração ainda não está firme. O seu coração ainda não está em mim. A sua vida está, você está me seguindo. A sua vida está em mim, mas o seu coração não. Você está vendo o que eu estou fazendo, você está me acompanhando, você está aqui junto comigo, você abandonou as suas coisas, abandonou a sua família, abandonou o seu trabalho, a sua vida você se entregou a mim. E agora falta você entregar o seu coração. E Jesus, ele vê exatamente isso em Pedro, por isso que Jesus fala, você vai me negar. Por quê? Porque no coração de Pedro ainda havia um medo. E o curioso, o medo, a gente vê esse medo, o medo era tão grande que Pedro fica desesperado. Senhor, para onde o Senhor vai? Eu quero ir. Aí Jesus, ele fala, quando Pedro fala, eu darei a minha vida por ti. Pedro não sabia do que estava falando. Quando Pedro fala, eu darei a minha vida por ti, ele está pensando que Jesus ia para algum lugar e que Pedro poderia estar junto com Jesus. A gente vê a ousadia de Pedro. A gente vê a ousadia de Pedro quando Jesus é preso. A gente vê a coragem de Pedro. Pedro pega uma espada, arranca a orelha do soldado. Ele sabia que aquela atitude levaria ele à morte. Eu darei a minha vida por ti. Mas Jesus estava falando a Pedro, eu vou embora, eu vou para o meu Pai. Então você, se não entregar o teu coração a mim, você não vai conseguir entregar a sua vida. E quando Pedro ele se sente agora ameaçado, ele nega. Por que ele nega? Porque ele ainda não tinha entregado o coração a Jesus. O coração dele ainda não estava em Jesus. A vida estava, ele abandona tudo que fazia para seguir a Jesus. Mas faltava agora entregar o coração. Olha o que diz lá em Provérbios, onde nós lemos, entrega, filho meu, entrega-me, entrega para mim o teu coração.
É isso que Deus ele vinha falando, ele fala através de Salomão, quando ele escreve ali esse provérbio: filho meu, dai-me o teu coração. E quando nós entregamos o coração a Jesus, ele diz assim, ó, agora na parte B desse versículo lá de Provérbios, ele diz assim: e os teus olhos observarão os meus caminhos. E agora eu vou estar caminhando naquilo que Deus ele determinou para mim. Não é mais a minha vontade, não é mais o que eu quero, mas eu entreguei. Quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor, agora os nossos olhos são abertos. Agora o Senhor tira toda a escama. Agora eu vou poder observar o que o Senhor tem para mim. E era isso que faltava na vida de Pedro naquele momento. Porque depois que Jesus ele morre, ele ressuscita, aparece novamente ali a Pedro, ao discípulo, a gente vê que agora Pedro ele vai até o fim. Pedro ele tem a história dos discípulos que morreram. E Pedro, na morte de Pedro foi crucificado. E Pedro ele fala: me coloca de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. Sabe o que é isso? O coração de Pedro, agora ele estava no Senhor. Ele entregou o coração a Deus. E é isso que Deus, irmãos, ele está falando nesse momento que estamos passando. Nós tínhamos entregado a nossa vida, indo para a igreja, louvando, adorando, glorificando a Deus. Estávamos na casa do Senhor. Agora, Pedro ele fala, ele vem uma perturbação, e Jesus fala para Pedro: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Eu vou embora, você vai ficar sozinho. E nesse momento, nós não estamos podendo estar na casa do Senhor, estamos na nossa casa. Mas aonde está o nosso coração? Dai-me, filho meu, teu coração. Então não vai fazer diferença em nós adorarmos a Deus. Se é na casa do Senhor, se é dentro da nossa casa, se é aqui pregando, falando do poder de Deus, das maravilhas de Deus, não vai fazer diferença se eu estou lá no templo ou se eu estou fora do templo. Porque o nosso coração tem que estar entregue ao Senhor. Dai-me, filho meu, o teu coração. Os nossos olhos vão enxergar o caminho que Deus determinou. A gente vê que mais embaixo, no verso... Cadê o violão, filho? Toca um pouquinho o violão aí. Tá tocando um violãozinho, fazer um somzinho aqui de fundo. A gente vai ver que lá no versículo 5 do capítulo 14 que nós estamos lendo, Tomé, ele fala assim, no versículo 5, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? E olha a parte B do versículo: e os vossos olhos verão o caminho. Quando? Quando entregar o teu coração. Entrega-me, filho meu, o teu coração. Os discípulos faltava ainda entregar o coração para Jesus. Por isso que Tomé ele fala: mostra-me o caminho. E esse versículo que nós lemos, ele fala: e os vossos olhos observarão o caminho, quando entregar o coração. Então está no momento, esse é o momento agora de nós entendermos quem verdadeiramente entregou o coração a Jesus durante todo esse tempo que estava ali na igreja, na casa do Senhor. Jesus, é como se Jesus agora falava assim: eu vou embora. Vocês agora não estão podendo estar na minha casa. Agora eu não vou mais estar aqui, né? Essa casa que foi consagrada ao Senhor, vocês não vão poder estar. Mas se entregamos o nosso coração, os nossos olhos vão estar
atento, nós vamos continuar observando o caminho, nós vamos estar dentro da nossa casa adorando, louvando, buscando ao Senhor, nós vamos estar dentro da nossa casa ainda glorificando a Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor nos mostra o caminho, nós vamos estar ali observando o caminho, porque o nosso coração vai estar em Deus. Ó Tomé, Senhor, não sabemos para onde tu vai. Como nós sabemos, vamos saber o caminho? Ó Jesus, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Olha para mim. Lembra do que eu fiz. Lembra do que eu operei no meio de vocês. Lembra de todas as palavras que eu vos disse. Lembra de todas as promessas. Eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. Eu vou preparar morada e vou voltar para vos buscar. Eu vou enviar o Consolador. Então, o que faltava naquele discípulo? Conhecer o caminho. Mas para conhecer o caminho, tinha que entregar o coração. Por isso que Jesus, andando com ele durante 3 anos e operando milagres. Quando Jesus fala, eu vou embora, eu vou para a casa do Pai, eu vou retornar, as escrituras estão se cumprindo na minha vida, Pedro e os discípulos ficam desesperados. Eles ficam agora desesperados. Para onde Jesus vai? Para onde que ele vai? Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra? O discípulo falava uma coisa que Jesus ainda se admirava. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Eu falei o tempo todo do Pai. E o que eu opero, Jesus ele falava para eles que tudo aquilo que ele fazia era o Pai, não era ele. Tudo que eu vos falo é que eu ouço do Pai. E eles ainda não conheciam o Pai. Porque eles entregaram a vida. Onde Jesus ia, eles iam. Mas faltava entregar o coração. Então, irmão, quando nós entregamos o nosso coração, a gente não se abala. Quando a gente entrega só a nossa vida, a gente pode parar de ir. Eu estava indo, agora não vou mais. Tá chovendo, vou ficar em casa. Porque eu só entreguei a minha vida. Mas quando a gente entrega o coração, a gente vence barreira. Quando a gente entrega o coração, a gente consegue superar os obstáculos. Quando a gente entrega o coração, a gente consegue suportar coisas que nem a gente sabia que tinha condições para isso. Agora falta entregar o coração. Aí a gente vai vendo isso lá no final, na vida dos discípulos. Tiago morre a espada, a igreja continua glorificando. Pedro não para de pregar por causa disso. Um anjo liberta Pedro, no outro dia está Pedro lá pregando novamente. Por quê? Porque entregou o coração. Essa é a nossa missão, irmão. É isso que Jesus ele fala. Quando ele falou lá em Provérbios, ele fala exatamente isso. No versículo 15 de Provérbios, lá no capítulo 23, ele diz assim, ó, filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Sim, o meu próprio. Irmão, isso aqui é tremendo. Olha só que coisa. Olha só que coisa que diz aqui nesse provérbio. Presta atenção. Filho meu, provérbio 23, capítulo 15, versículo 15. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Sim, o meu próprio. Deus está falando, irmão, com a sabedoria. Se o nosso coração for sábio, temente, entregar o nosso coração a Ele, diz que nós vamos estar alegrando o coração de Deus. Olha que coisa. E isso aqui ele se destaca. Porque senão nós não conseguiríamos entender de quem que ele estava falando. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Vírgula, sim, o meu próprio.
Você já pensou algum dia, imaginou algum dia, que uma atitude sua alegraria o coração de Deus? Se o teu coração for sábio, nosso coração for sábio, nós vamos fazendo o que nós lemos lá no versículo 26. Nós vamos entregar, nós vamos dar. Ele diz assim, filho meu, dai-me o teu coração. Se o nosso coração for sábio, eu vou entregar, vou dar o meu coração ao Senhor. E ele diz assim, ó, e os vossos olhos observarão o caminho. E agora, depois que conheceu o caminho, você não se desvia mais dele. Depois que você conheceu o caminho, você não sai mais dele. Você não se afasta mais. Depois que você conheceu o caminho, você vai seguir por ele. E eu fiquei maravilhado nessa tarde, irmão, lendo isso. Olhei para um lado e falei, se tivesse alguém aqui, eu ia falar, ora por mim que eu quero aceitar Jesus de novo. Eu fiquei assim maravilhado com essa mensagem. Não sei se os irmãos estão captando essa mensagem. Eu fiquei maravilhado lendo isso. E Jesus, ele palestra até o final ali com os discípulos. Ele vai falando, tu vê que Pedro interroga Jesus, para onde tu vai? Tomé fala, Senhor, mostra no caminho. E agora vem Filipe, Senhor, me mostra o Pai, o que nos basta. Se o Senhor nos mostrar o Pai, agora eu vou crer. Ele estava diante dele, andando com ele, vendo os milagres e não conseguia enxergar o Pai. Por quê? Porque tinha entregado a vida, mas não entregou o coração. Eu fiquei maravilhado com isso. No versículo 10, Jesus ele fala, não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Ele faz assim uma interrogação. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, e Jesus já tinha falado isso para eles outras vezes. Já tinha falado isso para os judeus, para os fariseus, para os sacerdotes, para os escribas. E eles estavam acompanhando. Quantas vezes Jesus quase foi apedrejado quando Jesus falava que era o Filho de Deus, quando Jesus falava que foi antes de Abraão, quando Jesus, então, e eles vinham, os judeus ali desesperados, querendo apedrejar Jesus. Jesus, ele fala assim, já que vocês não estão acreditando ainda, não conseguiram entender que Deus é quem faz as obras, que Deus está em mim, no versículo 11, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Então não olha para mim não. Olha para as obras que eu operei. Era isso que Jesus estava falando. Já que olhando para Jesus eles não conseguiam ver o Pai, então Jesus fala para eles assim agora, então lembra das obras, olha para as obras que foram feitas, não olha para mim não. Olha para as obras que vocês vão ver o Pai. Olha porque está sendo o que foi construído, o que foi criado. Você vai ver o Pai. E se nós olharmos para as coisas que foram criadas, nós vamos conseguir enxergar Deus. Mas para fazer isso tem que fazer com o coração sábio. Crede que estou no Pai, ao menos por causa das mesmas obras. Então a gente vai entendendo, irmãos. A gente vai entendendo que Deus, ele quer que nós venhamos olhar para ele com o coração e não com vista. A gente vê pessoas que amam a natureza, amam os mares, amam o sol, a lua, admira, mas não consegue ter um coração sábio para enxergar o Criador de tudo isso. Jesus, ele cobrava isso do discípulo. Jesus, ele falava isso para os discípulos. Jesus queria que os discípulos entendessem isso. E ele fala para Pedro, para os discípulos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Crede por causa das obras que foram feitas.
Crê por tudo que está aí, ó, que Deus tem operado através da minha vida. Creia, creia. E Jesus, ele vê Pedro desesperado. Senhor, no versículo 37, disse Pedro, por que eu não posso te seguir agora? Por ti eu darei a minha vida. Junto com Jesus, Pedro daria mesmo, irmão. Andando do lado de Jesus, Pedro de fato entregaria a vida dele, como ele fez, arrancando a orelha do soldado. Ele sabia que ele ia morrer, mas Jesus estava do lado dele. Então eu vou fazer, eu vou dar a minha vida, vamos embora, para onde você vai? Eu quero ir também. Mas para onde Jesus ia, ele não podia ir. Jesus estaria retornando para o Pai. E ainda não era o tempo de Pedro. Pedro ainda tinha uma obra, uma missão nessa terra. E Jesus, vendo ali o desespero de Pedro, Jesus fala isso para Pedro e por discípulo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então, irmão, esse é o momento de nós crermos, mas crer do coração, né? Você que ainda não aceitou Jesus, você pode surpreender a todos. Muitos aceitam a Jesus entregando a vida, né? Indo para a igreja, chegando lá na frente, levantando a mão, eu quero Jesus, está entregando a vida. Você pode fazer diferente. Você pode hoje entregar o seu coração. Você pode hoje começar a deixar essa semente crescer no seu coração. Quando a igreja abrir, quando voltar ao normal, eu vou levar minha família. Eu quero estar na casa do Senhor, eu quero entregar meu coração ao Senhor. Eu costumo dizer que o vazio do nosso coração é exatamente do tamanho do Espírito Santo. Ele cabe, ele preenche. O Espírito Santo é exatamente do tamanho do vazio que tem no teu coração. Quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vem e preenche o vazio. Sabe aquele vazio do suicídio? Ele vem e preenche. Sabe aquele vazio de querer se drogar? Ele vem e preenche. Aquele vazio de querer beber, ele vem e preenche. E você não vai mais precisar disso. Sabe aquele vazio de confusão dentro de casa? Ele vem e preenche, vai haver paz. Então hoje, entrega o teu coração ao Senhor. Olha para Deus. Deixa agora o provérbio, tu lembra? Filho meu, dai-me o teu coração. É isso que Deus vem pedindo. Dai-me o teu coração. O outro versículo 15 que nós lemos, ele diz, se o teu coração for sábio, alegrará o meu. E ele fala assim, sim, o meu mesmo, o meu, Deus. Deus vai alegrar o coração de Deus. Faz isso hoje e você vai começar a ver a mudança na sua vida. Entrega o teu coração hoje. Começa aí na tua casa agora, meditar. Quando a igreja voltar, eu quero entregar a minha vida, mas o teu coração, o meu coração, eu quero entregar hoje. E hoje você pode fazer isso. Deixa Deus cuidar da sua vida. Seja sábio. Tenha um coração sábio. Tenha um coração voltado para o Senhor, para cuidar da sua família. Amém? Deus falava isso comigo essa tarde. E como eu me alegrei. Eu cheguei em casa aqui nervoso. Andando, nervoso no bom sentido. Andando de um lado para o outro, doido para falar, não estava aguentando mais isso aqui na minha cabeça. De tão alegre que eu fiquei. De tão alegre que eu fiquei com essa mensagem. Como Deus falou comigo nessa tarde. Eu lá na igreja, sentado, orei, levantei, sentei e fui ler a Bíblia. E Deus falava comigo de uma forma assim, poderosa através dessa mensagem. Receba nesta hora. Deus tem coisas maravilhosas
para a sua vida e para a sua família. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu quero estar orando por você nesta hora. Eu quero estar orando pela sua família. Eu quero estar orando pela minha família, pela minha vida, para que a cada vez mais o Senhor ele venha abrir os meus olhos e me mostrar o caminho. Vamos orar? Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, Deus Santo, eu glorifico, Senhor, o Teu nome, ó Pai, por esta palavra, porque o Senhor falou comigo através dessa palavra. Pai amado, que o Senhor venha visitar agora, Senhor, cada ouvinte, aqueles que estão reunidos com as suas famílias, aqueles que estão atentos, que essa noite seja uma noite, Senhor, de transformação, uma noite de mudança, que corações sejam quebrantados, e a Tua palavra venha, Senhor, penetrar, Senhor. Que essa barreira seja rompida, o Teu coração, e a Tua palavra possa invadir, Senhor, este coração. Como diz na Tua palavra, Senhor, eis que eu estou à porta e bato. E se você abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo. Oh, Pai amado, o Senhor está falando da grande alegria que o Senhor trará, Senhor, à nossa vida, ao nosso coração. Que nesta noite seja uma noite, Senhor, que famílias venham ouvir a Tua palavra, Senhor. Ó, Senhor, que o Senhor venha guardar, Senhor, este povo, guardar essas famílias, Senhor. E que as Tuas bênçãos, ó, Pai amado, venham ser derramadas, Senhor, nessas vidas. Te peço, Senhor, nesta noite, ó, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos uma semana de bênção, de vitória, e continua nos guardando, Senhor, nos livrando, ó Pai, deste mal que tem assolado esta terra. Em nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos aqueles que amam e aguardam a preciosa vinda do Senhor, que todos digam amém. Que Deus nos abençoe.